terceiro ano, tudo bem? Professora Paloma aqui, vamos para mais uma aula de história? Então, minha ideia com vocês é sempre a gente tentar fazer um bate-papo. Eu vou evitar ao máximo só passar exercício para vocês, assim como eu fiz semana passada, tá bom? Acho que eu sinto falta aqui desse bate-papo, então sempre vou tentar fazer ele, tá? Hoje a gente vai entrar num tema que eu acho muito importante, então provavelmente vamos ficar algumas semanas aí falando disso. Agora a gente vai entrar em Era Vargas. E quando a gente fala em Era Vargas, a gente está falando de um dos presidentes do Brasil que mais são pedidos em vestibular. E sim, eu já falei pra vocês, tô batendo nessa tecla, a gente vai focar muito no que é mais pedido em vestibular. E só pra gente ter uma localização, o Vargas ele entra no poder em 1930. E eu já falei isso com vocês em aula, lembra, gente, quando a gente tava falando de República do Café com Leite? Pois é. O Vargas, ele vai entrar no governo dando um golpe de Estado. Então, muita atenção quando a gente fala em golpe de Estado, porque existem vários tipos de golpe. Então, o do Vargas, em específico, que é o que a gente vai trabalhar aqui hoje, a gente tá falando de um cara que ele concorreu à presidência. E lembra que a gente debateu que existe uma coisinha chamada política do café com leite? São Paulo e Minas? Eles tinham um acordo comercial. Um acordo comercial que permitia que São Paulo e Minas revezassem poder. Então, exemplo. Um presidente foi eleito por São Paulo. Um candidato de São Paulo foi eleito. Ele foi eleito, assumiu, ficou. Próxima eleição é sempre um candidato de Minas. Então é um candidato de Minas. Um corte aquizinho só por causa do sol. Então a gente tem São Paulo e Minas fazendo esse revezamento. Qual é a vantagem desse acordo entre São Paulo e Minas? São Paulo e Minas são as duas maiores potências do Brasil no período. Eles que levam a economia do Brasil inteira. Então esse acordo comercial permite um acordo entre as duas maiores potências, é simplesmente isso. É a mesma coisa que a gente pegar Estados Unidos, e vou pôr a China aqui, e os dois fizerem um acordo comercial em que eles vão dominar o mundo. E vão, porque são duas grandes potências. Era a São Paulo e Minas dentro do Brasil no período. Porém, São Paulo quis indicar um candidato por duas eleições consecutivas. Então, São Paulo já tinha indicado um quando acabou o mandato. São Paulo ainda indicou o Júlio Prestes, que era um candidato de São Paulo, e o que seria a vez de Minas. O governo de Minas, os políticos de Minas, a elite mineira, não ficou nada feliz com essa situação. Assim sendo, essa elite política, elite financeira, quem mandava em Minas Gerais, vai começar a se unir a outros estados. Então, Minas Gerais vai se unir ao Rio Grande do Sul e vai apoiar a candidatura de um cara chamado Getúlio Vargas. Se eu falo pra vocês, antes de eu terminar, e antes da gente já ter conversado sobre isso em sala de aula, Minas apoiou um cara que vinha do Rio Grande do Sul com o nome de Getúlio Vargas. O que vem na cabeça de vocês é óbvio, esse cara que ganhou as eleições. Porque todo mundo já ouviu falar de Getúlio Vargas de uma forma ou de outra. Ele é um cara conhecido. Ele é um nome conhecido. Porém, não foi bem assim que a coisa aconteceu. O Vargas, ele entra no poder porque ele dá um golpe de Estado. Quem de fato vai ganhar as eleições é o Júlio Prestes. São Paulo ganha as eleições. E por causa de tudo aqueles suportes que a gente veio debatendo lá da época da República Oligárquica. Então, o voto do Capresto, a degola que vai ser usada, tá, gente? Lembra, a degola, ela é você questionar qualquer eleição, tá? Então, você pode revogar a eleição. E é o que o Vargas vai usar para poder tomar o poder. Ele entra no poder em 1930 e o Vargas só vai sair do poder muito mais tarde. Ele vai entrar, vai sair, vai voltar de novo, e é isso que a gente vai começar a ver agora.
O Getúlio Vargas, ele é um cara muito controverso. Pra gente entender o Vargas, a gente precisa entender o porquê que esse cara deu um golpe de Estado e por que ele ficou tanto tempo no Brasil, governando. O primeiro governo dele, o primeiro período dele na história como presidente, ele vai de 1930 e finaliza em 45, tá? Então a gente tá aí no período entre guerras, a gente tá num período difícil da nossa história. Então, os Estados Unidos tinham acabado de sair da crise de 29 e esse cara assumiu o poder, deu um golpe de Estado. O governo dele é muito centralizado, ele tem leves toques de totalitarismo, mas leves, ele não chega a ser um totalitário. Então, voltando ao que a gente falou semana passada, o vídeo que eu fiz pra vocês semana passada, ele não é totalmente totalitário, porque ele vai sair do poder, ele vai ser eleito de forma direta, não justa, mas direta. E ele namora com o totalitarismo. Acho que é isso. Ele paquera o totalitarismo. Ele tá ali, ó, bem perto do totalitarismo, mas de fato ele não é totalitário. Mas ele tem toques totalitários, tá? Esse cara, ele vai ficar no poder por 15 anos, então. Ele vai destituir o seu braço direito, que era o Washington Luiz. Ele vai impedir o Júlio Prestes, a posse do Júlio Prestes. E ao longo desse período ele vai centralizar o poder nele mesmo. Então isso é o que faz a gente ter certeza que ele paquera ali, que ele circunda o totalitarismo. Porque é um Estado muito centralizado na figura dele mesmo. Ele é um Estado autoritário, não totalitário. Fez sentido? Porque o autoritarismo, ele tá dentro do totalitarismo, mas ele não é a única característica. Então, ele é autoritário, ele é muito centralizado nele mesmo. Ele chega a ser quase um ditador, mas ele não é. Então, é isso que é a questão do governo do Vargas. Ele dá um golpe, porém, até que ponto isso é um golpe? E isso é o que a gente vai discutir daqui a pouco. Eu vou passar pra vocês um vídeo pra gente debater na próxima aula algumas informações. Um vídeo que não é meu, um vídeo que eu assisti e que eu acho excelente pra gente entender o que é ou não um golpe de Estado, tá? Não vou eu falar pra vocês porque é muita coisa pra reproduzir e a pessoa que fez brilhantemente. Tô com a mão higienizada, tá, galera? Ele vai permanecer no poder até 45, eu tô olhando aqui meu roteirinho de aula. E ele vai renunciar à presidência por causa de um ultimato dos militares. Então, os militares vão começar a pressionar ele, porque ele vai ficar 15 anos no poder, sem eleição. Então, vocês conseguem entender aí? Que a gente tem uma questãozinha aí. E a Constituição do país é indicada para uma nova fase, ele sai do poder e organiza uma nova Constituição, que é a 4ª Constituição da República, que ela fica de 1946 até 1964. Vocês dizem o que aconteceu em 64, né? Não vou dizer. As características desse governo, então. A gente tem um governo que ele é centralizado no poder do Vargas, ele é caracterizado aí nesses primeiros anos como Estado Novo, né? Que é os anos finais, na verdade, quando ele sai e volta, que a gente já vai discutir, ele volta com o que ele chama de Estado Novo e aí volta muito mais forte no poder. A política do Vargas, ela é uma política trabalhista, então ele se volta muito para as massas. E aqui é um parênteses, porque eu não digo que ele é só trabalhista. O Vargas, ele também tem toques de populismo. Vocês sabem o que é um governo populista? Não? Não? Tem certeza? Vou contar pra vocês. O governo populista é um governo que vai agradar as pessoas. Então, pensem, por exemplo, a gente tem aí alguns exemplos ao longo da nossa história de presidentes populistas. E posso usar vários aqui pra vocês. Vou citar um mais recente, que talvez vocês conheçam. O Lula. O Lula é um populista.
tá? Ele é um cara que ele agrada o povo, então ele se fez um candidato do povo, mas na hora de governar, ele governa para todo mundo, e principalmente para a elite. Isso é um governo populista. Então a pessoa ganha as massas, mas também ganha a elite. Então ele faz coisas para a população e coisas para a elite. Coisas para a população que vão favorecer a elite, porque é a elite que está ajudando ele a se manter no poder. Então, isso que o Vargas vai fazer. E a gente tem vários exemplos na história do mundo. Se vocês procurarem por populismo, vocês vão achar inúmeros presidentes. Inúmeras pessoas que seguiram esse tipo de governo. Esse tipo de campanha, esse tipo de lidar com a população, tá? Ele não é o único, ele não é o primeiro, mas no Brasil ele é muito marcado, o governo dele, por conta dessa característica populista dele. O que fica mais claro pra gente sobre essas características populistas dele é a CLT. Então, sim, acho que vocês sabem o que é CLT, né? Vamos lá. CLT é a Consolidação das Leis Trabalhistas. Então, quando você... Acho que a maioria de... Muitos de vocês já trabalham. Então, quando você é registrado num trabalho, você tem leis que o empregador tem que cumprir diante de você. Essas leis, elas não existiam. Elas existiram a partir do Vargas. O Vargas impôs essas leis trabalhistas. Existem dois fatores para ele impor essas leis trabalhistas, tá? Primeiro deles, ele sim ajuda a população, porque as pessoas têm mais direitos. As pessoas conseguem ter aquela coisinha do salário mínimo, então o mínimo que você ganha. Ele impõe regras sobre o período de trabalho, sobre 13º, sobre as férias. Então, o que a gente tem de base hoje das nossas leis de trabalho vem do período do Vargas. É o Vargas que vai colocar pra gente. Só que essas leis, ela tem uma via de mão dupla. Ela não é só para as pessoas. Ela não é só para trabalhador de chão de fábrica. Ela não é só para o proletariado. Ela não é só para a pessoa que acorda cedo, vai trabalhar. Ajuda, óbvio. A gente tem algumas vantagens que a gente não tinha antes. A gente tem algumas normas que vão nos favorecer. Só que, ao mesmo tempo, essas leis também vão favorecer a elite. Vai favorecer o empregador. Por quê? É um período da história que a gente tem muita greve nas fábricas. A gente tem muita paralisação. Então, além dele impor essas leis, ele vai começar a cortar os sindicatos. Então, ele começa a impor algumas regras também para os sindicatos dos trabalhadores. Então, o sindicato é aquela... São as pessoas que organizam uma categoria dentro de trabalho. Então, existe o sindicato dos professores, o sindicato dos comerciantes, o sindicato dos dentistas, o sindicato dos médicos. Enfim, existem vários sindicatos. Os sindicatos, eles apoiam o trabalhador quando ele precisa fazer uma greve. Tem o sindicato dos metroviários, que é o mais conhecido por conta das paralisações, das assembleias. Então, toda vez que alguma coisa acontece com a categoria, o sindicato se reúne para definir alguma melhoria, para tentar um acordo. Então, os sindicatos, eles eram muito mais ativos antigamente na questão da paralisação, da greve. O trabalhador fazia muito mais greve do que faz hoje. Muito. E as leis trabalhistas impediram um pouco essas greves. Porque você agrada seu trabalhador de alguma forma. Vocês entenderam? Então não é só para agradar as pessoas. Também tem o lado de agradar quem tá lá em cima. Entenderam? A propaganda dele. Ele faz uso de uma propaganda que ressalta as qualidades do governo dele, que é uma forte marca dele, e fica muito evidente durante o Estado Novo, tá? E ele tem uma grande capacidade de negociação política, ele sabe negociar muito bem. Então, como eu falei, ele tem um jogo ali de cintura muito bom, ele é um cara muito inteligente. A postura do Vargas no Brasil é conhecida pelo populismo, como eu falei, e é isso que eu falei. Ele se volta para as pessoas. A ascensão do Vargas à presidência acontece no modelo que existia no Brasil, da Primeira República, e ele vai sofrer inúmeras críticas. Ele não vai ser um governo tranquilinho.
Ele vai sofrer críticas feitas pelo sistema oligárquico, pelos tenentistas e assim por diante. Além disso, como eu falei para vocês, ele vai quebrar a política do café com leite. Ele vai quebrar um acordo com São Paulo. Ele vai tirar um cara que ganhou a eleição. Isso vai desagradar muito São Paulo. São Paulo, quando ele tira quando ele não permite que o Júlio Prestes assume o poder, ele não permite que o Júlio Prestes sente na cadeira da presidência, São Paulo vai ficar muito revoltada. E aí, a gente vai entender agora as fases desse governo. A gente já sabe que ele é um cara populista. A gente já sabe que ele deu um golpe de Estado. E que ele vai falar pras massas, mas não tanto. E que ele passeia ali, ó, namora com o totalitarismo. Não chega a ser totalitário, tá, gente? Então, os governos dele têm algumas fases. Então, a primeira fase é o governo provisório, que vai de 30 a 34. Depois a gente tem o governo constitucional, que vai de 34 a 37. E em 37 a 45 é o Estado Novo. O Estado Novo é a fase mais brutal do Vargas, tá? Essas outras fases que antecedem, ele já é um pouco autoritário, mas nem tanto. Ele ainda tá tentando ganhar a população. No Estado Novo ele já ganhou a população e a gente vai ver isso agora. O governo provisório, ele é provisório. Então, ele vai quebrar a Constituição e vai assumir o poder. Só que ele precisa de um apoio constituinte para isso. Então, nesse primeiro período, vai ser um pouco complicado. E vai acontecer algumas assembleias constituintes para elaborar essa nova Constituição que vai permitir essa tomada de poder dele no governo. Ele já vai mostrar algumas habilidades e nessa fase vai realizar as primeiras medidas de centralização do poder. Ele vai dissolver esse Congresso Nacional que está pensando a nova Constituição e ele não vai realizar novas eleições para a Constituição. Só que essa constituinte, essa tentativa de nova Constituição teve reflexo principalmente em São Paulo. E São Paulo vai iniciar um movimento que fica conhecido como Revolução Constitucionalista de 32, que no período da história, ele era quase como uma guerra. Então as pessoas falavam que estavam indo pra guerra, mas era essa revolução. E São Paulo vai pra cima. Então São Paulo não vai aceitar esse poder, não vai aceitar que ele tome esse controle tão absurdamente. E vai acontecer essa revolta de 32, tá? Que pode segurar que eu vou pedir sobre ela daqui a pouco. O movimento foi fracassado, então a revolta de 32, a Revolução de 32, ela é acabada pelo governo do Getúlio. Ele acaba com a revolta. E a cidade de São Paulo volta a ser normal, como todos os outros estados. Em 33, ele compõe uma nova junta para fazer essa Constituição. Essa Constituinte foi promulgada a Constituição de 1934. A Constituição, ela foi considerada bastante moderna para a época dela. Não é das melhores, mas é bem avançada. E ela traz inovações como o voto feminino. Então todas as mulheres passam a poder ter direito ao voto. Ele foi reeleito graças a isso, graças a essas posturas dele, ele é eleito diretamente agora, dessa vez, para ser presidente do Brasil entre 1934 e 1938. Então aí acaba a fase constitucional dele, a fase do governo provisório, e aí vai começar o governo constitucional, até 37. Durante esse período, a gente tem algumas questõezinhas para falar. O governo do Vargas, ele vai viver um momento da história do Brasil que vai ser muito radical, é uma radicalização no mundo. O mundo está se polarizando. Então a gente tem governos totalitários de esquerda, governos totalitários de direita. A gente tem o mundo se dividindo. Antes mesmo da Segunda Guerra. Depois da Segunda Guerra, vocês sabem que isso vai ficar
muito pior. O AIB vai surgir, é um partido, é Ação Integralista Brasileira, e ele é um partido político que ele tem, esse sim, ele é fascista. Então ele pega os valores do fascismo do Mussolini e incorpora pra vida. Eu já vou acabar, tá, gente? Eu vou falar só dessa parte aí, juro que eu parei. Do outro lado, a gente tem a ANL, que é um partido liderado pelo Luiz Carlos Prestes, que odiava o Vargas, vocês conseguem entender. E eles tinham uma frente mais comunista. Então, dentro do Brasil, a gente tinha dois partidos bem diferentes. O Vargas, ele vai apoiar a AIB, Ação Integralista Brasileira. Por quê? Porque o Vargas era contra comunista. E aí ele vai até impor um plano aqui que vai acabar com algumas coisas. A ANL, ela vai iniciar um movimento que era chamada de Intentona Comunista. A Intentona Comunista era um movimento da ANL que tinha, sim, características comunistas. Se vocês procurarem a história, sim, existiu. E ele vai... Esse movimento da Intentona, ele busca andar pelo Brasil e espalhar o comunismo. Buscar pessoas para aderir ao movimento. Buscar pessoas para unir a ideia do partido. E ele é liderado pelo Luiz Carlos Prestes. Ele vai acabar com o movimento de forma muito, muito violenta. Ele vai instaurar, então, um regime ditatorial no Brasil. Quando a gente fala em ditatorial, a gente tá falando que não pode existir questionamentos ao governo, tá? É uma das principais características. E aí ele vai impor vai começar o golpe do Estado Novo, né? Que é a última fase que a gente vai falar semana que vem. Ele vai impor, assim, findando com essa intentona comunista. Ele vai impor o Estado Novo, ele vai entrar num regime totalmente ditatorial, como eu falei pra vocês lá no começo. O Estado Novo é muito mais bruto, é muito mais autoritário, ele vai, tipo, mudar completamente. E pra tirar essa vontade, essas ideias comunistas no Brasil, ele vai iniciar o que a gente conhece como Plano Cohen. Plano Cohen, eu vou escrever aqui pra vocês. Aqui, ó. Plano Cohen. O Plano Cohen, ele é um documento que fala sobre uma possível conspiração comunista, tirando a intentona que já tinha acontecido. Ele vai falar sobre uma nova possibilidade de golpe comunista. E o Plano Cohen, ele impõe medo nas pessoas. Se você escuta a propaganda do Plano Cohen, que essa vai ser a nossa atividade daqui a pouco, vocês vão ver que o Plano Cohen, ele coloca os comunistas como vilões de novela. Eles comiam crianças, eles vão entrar na sua casa, eles vão destruir sua casa. Galera, eu não sou a favor nem contra. A gente já debateu isso ano passado, quem tá aqui comigo sabe. Eu acho que todas as formas de governo têm suas questões, suas falhas e devem ser revistas. Mas falar que comunista vai entrar na sua casa, roubar sua criança, comer de alimento, tá, gente? Falar que eles vão invadir sua casa, tomar sua casa, tirar você... eles vão instaurar um medo nas pessoas muito grande diante do comunismo. E aí ele vai iniciar a fase mais difícil e final do governo dele. O Vargas, ele é um cara muito contraditório. Existem historiadores que o amam, existem historiadores que o odeiam. E aí, vou pedir pra vocês irem lá pro Schools ou pro Binóculo, que eu vou colocar as lições e os até breves pra vocês, tá bom? Queria falar um pouquinho com vocês sobre isso. A gente vai se ver mais um pouquinho por aqui, eu ainda acredito. Por enquanto, por hoje, é só. Dúvidas, questões ou dramas, como eu sempre falo. Se quiserem, podem deixar comentário aqui. Se quiserem, me deixem lá no School. Se quiser, comuniquem comigo, mandem um e-mail. Vocês têm tudo, é isso aí. Só não deixem essas dúvidas ficar no ar, tá bom? Eu sei que esse momento tá complicado, mas vai passar. Beijo, já tô com saudade, tá?
Esse terceiro preguiça que eu tenho, esse terceiro que ama dormir, ama bater língua, mas eu tô com saudade de vocês, tá bom? Beijinho, tchau.